Uma das bandeiras defendidas pelo presidente Bolsonaro durante as eleições foi a de ignorar as negociações partidárias e negociar diretamente com as chamadas bancadas temáticas. Independente do plano ter dado certo ou não, uma dúvida que fica no ar para muita gente é a seguinte: o que afinal são as bancadas temáticas? Como elas funcionam? Se você também tem essa dúvida, fica aqui que eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo de hoje. Eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada ruralista. Você já deve ter escutado falar das bancadas temáticas. Para entender como elas funcionam e o verdadeiro papel delas dentro do jogo político, a gente precisa antes entender como funciona o Congresso Nacional. Então não esquece de ver o nosso vídeo onde a gente explica o Congresso Nacional. Basta clicar no link aqui em cima e você assistir depois. E fica até o final do vídeo que eu também vou falar hoje e te explicar onde os lobistas estão nessa história toda. Mas antes, se você se interessa pelo tema e quer saber mais, não deixa de entrar no nosso canal porque tem muito mais conteúdo como esse por aqui. E para não correr o risco de perder os vídeos que a gente vai lançar nos próximos dias, não deixa de se inscrever e de apertar o sininho. Quando o parlamentar é eleito, ele normalmente deve estar minimamente alinhado às diretrizes e direcionamentos do seu partido político. E muito provavelmente, quem votou nesse político possui certa afinidade com as ideias desse partido. Nesse processo, os líderes desses partidos acabam sintetizando o ideal da legenda e impulsionando a candidatura dos políticos mais próximos. Um exemplo disso foi nas últimas eleições, um número enorme de parlamentares eleitos pelo PSL, do então presidente Jair Bolsonaro e do PT, representados por Lula e Haddad, todos em evidência em razão das eleições presidenciais. Entretanto, esses parlamentares eleitos também possuem agendas e interesses próprios que acabam convergindo com os interesses de outros colegas, às vezes de outras legendas. Dessa forma, surgem grupos pluripartidários que se unem em defesa de temas comuns. E esses grupos chamamos de bancadas temáticas. Normalmente, o termo bancada é atribuído ao grupo formado por um partido ou um grupo de partidos. Essa organização é essencial para estruturar as relações de poder e negociação dentro do parlamento. A principal bancada partidária hoje é o grupo formado pelo bloco do PL, PP, PSD, Solidariedade, PROS, PTB e Avante. Seu líder é o deputado Arthur Lira e conta com 155 deputados. Já a segunda maior bancada é formada pelo PT, com 53 membros e liderados pelo deputado Enio Verri. E o PSL ocupa o terceiro lugar, com 41 membros, liderados pelo deputado Felipe Francischini. Já as bancadas temáticas não possuem número certo e nem líderes, sendo mais uma união informal para tratar de assuntos específicos. Hoje as bancadas com maior importância são as apelidadas de BBB, Bíblia, Boi e Bala, quer dizer, a bancada evangélica, a bancada ruralista e a bancada da segurança pública. Os parlamentares que afirmam pertencer a essas frentes somam 202 nomes. Apesar da falta de uma formalidade, esses grupos sempre foram relevantes dentro do sistema político brasileiro, muitas vezes servindo de interlocutores de interesses do governo ou mesmo de grupos da sociedade, como é o caso da bancada da bala e a bancada evangélica. E vale lembrar que a importância dessas bancadas nem sempre reflete o seu tamanho. As bancadas dos direitos humanos e a bancada ambientalista sempre foram numericamente pequenas, mas sempre bastante atuantes. Agora, será que esses grupos são realmente fortes e conseguem exercer influência maior que a dos próprios partidos políticos? No jogo político, as duas divisões exercem influências em pontos distintos. Os partidos exercem mais influência quando o debate é acerca das grandes medidas e reformas. Já as bancadas temáticas exercem mais influência no debate e votação de temas mais específicos de cada área, como o meio ambiente, agronegócio e os tão polêmicos temas relacionados aos costumes. E a verdade é que muitos dos membros dessas bancadas já estão em partidos que comungam com as mesmas ideias. Quando falamos de pauta de costumes, por exemplo, dificilmente o parlamentar vai ter que escolher entre seguir a legenda ou a bancada temática. Mas mesmo assim, isso pode acontecer. Entretanto, como o Bolsonaro já percebeu, a ideia de negociar diretamente com as frentes temáticas não é uma coisa fácil.
Em razão da falta de uma liderança clara, um determinado grupo ou pela falta de união, é muito mais fácil manter o diálogo e cobrar resultados de legendas do que dessas bancadas temáticas. E no final das contas, as bancadas temáticas são reflexo da articulação política no Congresso Nacional. Tanto políticos quanto membros da sociedade civil podem se organizar em torno de interesses econômicos, setoriais ou ideológicos para alcançar um objetivo comum. E é aí que entra um elemento importante dessa equação, que normalmente é deixado de lado por causa das opiniões controvertidas em volta da sua atuação: o lobista. A gente pode definir o lobby como uma atividade de pressão exercida por grupos organizados a fim de influenciar no voto dos parlamentares ou de alguns outros políticos conforme determinados interesses. É muito comum que grandes empresas ou organizações sociais tenham um setor específico gerando conteúdo e buscando influenciar partidos políticos ou bancadas temáticas sobre determinados temas. Apesar de estar muitas vezes associado a algo ruim em razão dos acontecimentos que culminaram na Operação Lava Jato, por exemplo, o lobby não é algo necessariamente negativo. A ideia de exercer influência para tentar influenciar a favor de interesses de determinado grupo é absolutamente normal dentro de uma democracia. Negociar e pressionar quem está no poder faz parte do jogo político, já que a sociedade civil tem o direito de participar dos processos decisórios. E grupos organizados têm mais chance de obter atenção e apoio dos agentes públicos. Muitos acreditam que essa expressão tenha sido inventada pelo presidente americano Ulysses Grant durante sua gestão de 1869 a 1877. Ele costumava fumar charutos no lobby do Willard Hotel, em Washington. Com o tempo, grupos de interesses diversos começaram a frequentar o local para assediar Grant e convencê-lo a aprovar leis que os favorecessem. Daí a expressão lobby. Aliás, nos Estados Unidos, a atividade de lobby é legal e regulamentada, contando com mais de 15 mil lobistas registrados. Na União Europeia, a atividade também é legalizada, mas seu registro não é obrigatório. Aqui no Brasil, a regulamentação vem sendo discutida há algum tempo, sendo inclusive tema de um projeto de lei, o 1202 de 2007, para regulamentar a profissão. E apesar da falta de regulamentação, os lobistas no Brasil podem sim exercer sua função de pressão social e civil, como solicitar audiências com determinados poderes, apresentar sua opinião e sugerir alterações em projetos de lei. Mas também é necessário deixar claro que o ato de oferecer qualquer vantagem de qualquer tipo em troca de votos é considerada crime. Se você está se perguntando qual a relação do lobby com as bancadas temáticas, a resposta direta é tudo. Pois é justamente o lobby o responsável por negociar diretamente com as bancadas temáticas, quando não responsáveis por juntar e criar tais bancadas. Esses lobbies exercem grande influência tanto na pauta de costumes, como no caso das bancadas evangélicas e da segurança, quanto nas pautas econômicas, sendo inclusive responsáveis por levar para a discussão uma maior assimetria de informação para a tomada de decisão do próprio legislador. Recentemente, a bancada evangélica ficou em evidência ao conquistar no Congresso Nacional a aprovação do projeto que anula as dívidas tributárias de igrejas acumuladas após a fiscalização e aplicação de multas unilaterais pela Receita Federal. O valor dessa dívida está por volta de R$1 bilhão. Outro movimento influenciado pelo lobby, dessa vez do Poder Judiciário, foram as 10 medidas contra a corrupção. O grupo de interesse conseguiu reunir mais de 1 milhão de assinaturas e apresentar o projeto. Trabalhou muito em campanhas nas redes sociais e junto aos deputados e senadores, demonstrando a importância do projeto no combate à corrupção no Brasil. Mas não conseguiram convencer os congressistas que, apesar de terem aprovado o projeto, modificaram muito o texto final. Agora me fala o que você achou do tema de hoje. Ajudou a entender um pouco mais como funciona o Congresso? Escreve aqui embaixo o que você acha da ação dos lobbies e principalmente das bancadas temáticas. Aproveita e escreve que outros temas vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Puta que pariu, Willard.
de obter a atuação e serem ouvidos. Porra.